Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso módulo de sono e saúde mental, do curso de Neurociências no Ensino Superior. Nessa aula, então, nós vamos abordar como o sono ele está relacionado com o nosso desenvolvimento acadêmico. Então, nós trouxemos alguns estudos que vão abordar o impacto do sono na aprendizagem e na saúde mental. Quanto ao sono e a aprendizagem, retomando a aula passada e os outros módulos, então, durante o sono, o nosso sistema nervoso ele vai promover uma reorganização sináptica. Então, isso vai ser muito importante para a comunicação entre os nossos neurônios e a consolidação da nossa memória. Além disso, também vai ter uma transferência de memórias. Então, o nosso sono ele vai facilitar a passagem de informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Outro fator relevante também seria a privação de sono. Como a gente viu, né, na aula anterior, ela vai afetar negativamente então a plasticidade neural e a formação de novas conexões, comprometendo o nosso aprendizado. E devido a isso, muitos estudos vão trazer o impacto que o sono tem entre os estudantes universitários, né? Até porque muitos estudantes universitários relatam que possuem uma má qualidade de sono. E a gente sabe que um sono inadequado ele vai prejudicar essa cognição, a atenção, a memória de trabalho e a tomada de decisões, né? Aspectos, funções muito importantes para que a gente enfrente esse ambiente acadêmico. A partir da revisão dos tópicos anteriores, a gente levantou alguns estudos que vão tratar do benefício, então, por exemplo, da soneca após o período de aula na retenção do conteúdo. Então, um estudo realizado com estudantes brasileiros do quinto ano, ele mostrou que sonecas longas de mais de 30 minutos, depois do período das aulas, elas podem melhorar significativamente essa retenção do conteúdo curricular. Então, alguns alunos que descansaram por volta de 30 a 60 minutos, eles tiveram um aumento de até 10% na retenção de informações em comparação com aqueles que não descansaram. Um outro estudo do mesmo grupo de pesquisa, com estudantes de 10 a 15 anos, ele mostrou que sonecas de até 2 horas após as aulas, eles prolongaram a retenção de conteúdo por até 5 dias. Né? Mesmo as sonecas mais curtas, elas já foram suficientes para melhorar o desempenho dos alunos, demonstrando que esse descanso ele pode ajudar a tornar a memória mais resistente ao esquecimento. A gente precisa levar em conta aqui que muitos alunos do ensino básico, eles precisam acordar muito cedo, então muitos não conseguem ter um sono regular ou até cumprir com a hora de sono necessária para essa etapa da vida, que a gente vai trabalhar mais sobre essa quantidade de horas necessária para dormir, né? Que isso varia muito de acordo com a idade, até entre gênero, a gente vai trabalhar isso na próxima videoaula. Falando sobre a relação entre o sono e a saúde mental. Para isso, a gente precisa contextualizar um pouco o contexto que vocês vivem, que seriam os desafios da vida universitária. Então, essa transição para a graduação, a gente sabe que a gente enfrenta novas cobranças, né, de processos de aprendizagem, de entrega de prazos, de repertórios que a gente tem que ter no meio acadêmico para conseguir cumprir com essas demandas. Além disso, também a gente tem essas dificuldades de se relacionar com os colegas interpessoais e também profissionais, que a gente precisa desenvolver essas habilidades ao longo da graduação. E muitas vezes isso não é ensinado na graduação, né? A gente aprende ali enquanto está exposto a isso, principalmente na relação com os docentes também. E um outro fator muito importante nesse período é que há um aumento dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse, né, nessa faixa etária. A gente tem uma maior vulnerabilidade a esses sintomas até os nossos 25 anos de idade, enquanto a gente ainda está nesse processo de formação do nosso sistema nervoso, né, de amadurecimento do nosso sistema nervoso, principalmente do nosso córtex pré-frontal. Mas qual o papel do sono na saúde mental? A gente sabe que ele vai impactar diretamente, e a desregulação do sono ela vai contribuir para o desenvolvimento de alguns transtornos mentais também. Então, os distúrbios do sono, como a insônia, as disfunções no ritmo circadiano, né, eles estão muito associados a condições como a depressão, a ansiedade e transtornos bipolares. E a gente tem que pensar que é uma relação bidirecional entre o sono e transtornos mentais. Assim como ele é muito comum entre pessoas que têm esses transtornos, ele também é um fator de risco para o desenvolvimento de alguns transtornos. E além disso, muitas pesquisas vão trazer como a falta de sono ela afeta a regulação emocional, essa capacidade de se autorregular, causando alguns sintomas, né, como a irritabilidade ou essa dificuldade de concentração que vai atrapalhar esse desempenho, né, esse desenvolvimento na vida acadêmica. E também como um fator, né, para desenvolvimento desses transtornos mentais e possivelmente aumentar um risco de suicídio entre os jovens. Resumindo os principais tópicos que vimos nessa aula, a gente já compreendeu que a privação do sono ela vai enfraquecer as conexões entre os neurônios, dificultando a retenção de informações, né, com base no que a gente já viu na aula anterior também. Além disso, nós trouxemos estudos que mostram que as sonecas de 30 a 60 minutos,
após o período de aula pode melhorar a retenção e o aprendizado do conteúdo. A privação ou a má qualidade do sono pode causar transtornos mentais, né, ser um fator de risco para transtornos mentais, como depressão e ansiedade. E a relação entre o sono e a saúde mental é bidirecional. Então, o sono, a má qualidade do sono é um fator de risco para a saúde mental, quanto transtornos de saúde mental também são um fator de risco para os indivíduos terem uma má qualidade de sono. Chegamos ao final da segunda aula do módulo 3. Eu reitero para que vocês leiam o roteiro de estudos para aprofundar o conteúdo. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.